Olá, pessoal. Vamos corrigir nossa primeira avaliação de procedimentos e recursos. E eu vou espelhar a nossa tela para a gente fazer aqui uma rápida análise dessas questões. A primeira questão, ela trata sobre uma questão que foi colocada no exame de ordem. E ela diz: Maria, brasileira e residente no Brasil, resolveu viajar para o exterior e lá praticar o delito de embriaguez ao volante, que, embora típico no Brasil, no país onde seria praticado não é tipificado. Ao retornar ao Brasil, os fatos foram noticiados às autoridades competentes com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Então, essa questão, ela trata da questão do princípio da territorialidade e da extraterritorialidade. E o que é interessante, turma, é que não basta só você saber o conceito da territorialidade e da extraterritorialidade. É preciso que você entenda a aplicação desse princípio, né? Então, nitidamente, quando você vê que territorialidade se trata de quê? Se trata da aplicação da lei penal brasileira ao fato cometido no Brasil. Ou seja, eu vou aplicar o Código Penal, os crimes do Código Penal, aos fatos praticados em território brasileiro. E a extraterritorialidade é quando o fato acontece fora do território brasileiro, porém, eu vou aplicar as leis brasileiras, a lei penal e a lei processual penal. E aí a gente aprendeu que a territorialidade é a regra e a extraterritorialidade é a exceção. E que para extraterritorialidade acontecer, eu tenho como regra que ter alguns requisitos. Ser o fato tipificado tanto na lei de fora como na lei brasileira, o autor do crime reingressar no território nacional, o Brasil ser signatário de acordo para combater aquele tipo de criminalidade. Então, isso está no artigo 5º e no artigo 7º do Código Penal e lá no artigo 1º do Código de Processo Penal. Ora, se eu aplico a lei penal brasileira, obviamente que eu vou aplicar o Código de Processo Penal brasileiro. Então, quais são as alternativas aqui? Sei lá, a gente poderia colocar aqui, né, para fins da gente entender, né, que a questão se trata de territorialidade e extraterritorialidade. Né? Então, isso aqui, a gente compreende que a gente tenta resolver a questão. Letra A. Maria está sujeita à extraterritorialidade da lei penal brasileira em razão da sua nacionalidade, podendo responder pelo ilícito praticado? A questão da extraterritorialidade não é por conta apenas de nacionalidade. A gente sabe que eu tenho outros requisitos lá no artigo 7º, então isso aqui por si só não responde à questão. Maria não poderá responder pelo fato tendo em vista a inaplicabilidade da lei brasileira a fatos ocorridos fora dos limites territoriais do país. Eu sei que com a aplicação da extraterritorialidade pode acontecer de eu aplicar a lei. O conceito de extraterritorialidade é exatamente para que determinadas situações não fiquem impunes. Sujeito que é brasileiro, vítima brasileira, foram em um navio, em um iate, aconteceu um estupro no mar territorial de outro país, retornam ao território nacional. E aí como é que ficaria? Então, essa letra B também não responde à questão. Letra C. Maria não poderá responder pelo fato, tendo em vista que é necessário a incriminação da conduta se verifique no local do fato no Brasil simultaneamente. Isso aqui é exatamente um dos requisitos
é um dos requisitos que tem lá no artigo 7º da extraterritorialidade condicionada, né? Extraterritorialidade condicionada. Para que a extraterritorialidade aconteça, eu preciso que algumas condicionantes ocorram, né? Lá no artigo 7º do Código Penal, ele trabalha exatamente essa possibilidade. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro, não ter sido agente perdoado no estrangeiro. Então, a resposta correta seria exatamente a letra C. Na segunda questão, analisando a letra D, né? Maria está sujeita à extraterritorialidade da lei penal brasileira em razão de a lei em vigor no estado de sua residência determinar o regime jurídico que lhe é aplicável. Essa letra D não tem qualquer repercussão na lei, não tem qualquer previsão disso, né? Segunda questão, a República Federativa Alfa reconhece o Poder Judiciário como um dos poderes independentes da República. Em Alfa, há um órgão de acusação independente e diferente do Judiciário. Essa informação de ser independente e diferente do Judiciário é uma informação importante, porque é exatamente isso que caracteriza o sistema acusatório. O sistema acusatório, diferente do inquisitório, ele separa quem acusa e quem julga, né? Responsável por formular ações criminais, tendo em vista a iniciativa probatória. Inclusive, esse órgão é o Ministério Público, né? No Brasil. Em Alfa, um acusado seria um sujeito de direitos no âmbito do processo penal e os princípios democráticos do processo penal, tais como o princípio do juiz natural e a presunção de inocência, são reconhecidos. A partir dos dados fornecidos, o país alfa adota o sistema processual com traços mais marcantes do sistema. Aqui a gente já mata sistema acusatório, portanto, letra A. Essa questão, pessoal, é uma questão que é bem conceitual. Você entender que o direito penal brasileiro, o direito processual penal brasileiro, inclusive o artigo 3º do Código de Processo Penal, artigo 3º-B do Código de Processo Penal, ele textualmente coloca o sistema acusatório exatamente para abranger os princípios constitucionais do direito penal e do processo penal, o juiz natural, contraditório, o princípio da ampla defesa, o devido processo legal, a presunção de inocência, né? Então, o sistema do tipo inquisitivo é o sistema antigo, arcaico, exatamente onde eu tenho uma situação em que não há diferença entre o órgão que acusa e o órgão que dá a decisão final. A gente até usa como exemplo a questão do inquérito policial. O delegado é a mesma pessoa que colhe os indícios de prova e ele mesmo, ao final, faz o relatório. Por isso se fala que o inquérito policial ele tem um caráter inquisitivo, porque a mesma pessoa que vai ali apurar os indícios é a mesma que vai relatar ao final pelo indiciamento da pessoa, né? Então, aqui é bem conceitual, segunda questão, letra A. Terceira questão, também relacionada àquela parte bem inicial, né, bem conceitual da introdução da teoria geral do processo penal. Então, ele coloca aqui para você assinalar certo ou errado. Nessa primeira assertiva, ele fala: existem dois efeitos do princípio do tempus rest actum. Né? O princípio do tempus rest actum, ele vai dizer exatamente que eu vou aplicar a lei do tempo da vigência do fato. O Código de Processo, ele, no artigo 2º, ele fala exatamente isso, né? A lei processual penal
aplicar-se-á desde logo sem prejuízo de validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, quais são os dois efeitos do princípio do tempus rest acti? Os atos processuais realizados sob a égide da lei anterior são considerados válidos? Ora, se eu tenho uma situação que já foi consolidada, que foi dada entrada num procedimento, num processo criminal, em que a lei prevê que para dar entrada naquele processo eu tenho, sei lá, o prazo são 5 dias. Se esse prazo foi alterado para 10, mas se já foi apresentado em 5 dias, pelo princípio do tempus rest actum, ok, está valendo aquele prazo, como foi dado entrada, como aquele procedimento foi dado entrada ali naquele prazo que a lei anterior previa, tudo certo. Se a lei anterior previa que o interrogatório do réu seria o primeiro ato processual e posteriormente houve uma modificação disso, e isso já está lá na fase recursal, enfim, aquilo ali já foi validado, né? 2. As normas processuais têm aplicação imediata, pouco importando se o fato que deu origem ao processo é anterior à sua entrada em vigor. É exatamente o que está falando o artigo 2º. Então, essa assertiva aqui, ela é correta, né? Isso aqui está certo. Segundo o Código de Processo Penal, a Lei Processual Penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica. O artigo 3º do Código de Processo, ele fala exatamente isso, né? A Lei Processual Penal admitirá interpretação extensiva, ou seja, o intérprete, ele pode estender, dar uma interpretação maior do que o que a lei diz, né? E também é possível o uso de analogia, aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Então, essa assertiva é exatamente o que fala o artigo 3º. Artigo 3º do CPP, né? Sem maiores dificuldades. Acerca dos princípios gerais, das fontes e da interpretação da lei processual penal, bem como dos sistemas de processo penal, podemos dizer que a publicidade, a imparcialidade, o contraditório e a ampla defesa são características marcantes do sistema processual acusatório. Mais uma questão a respeito do sistema processual acusatório. Repito, a nossa Constituição é uma Constituição que adota o sistema acusatório. É uma Constituição que se preocupou em constituir o Ministério Público, dotar o Ministério Público de competências e atribuições para que ele possa bem exercer a atividade de acusação. Então, eu tenho aqui essa separação, né? Por sua vez, eu tenho um juiz, que é um juiz imparcial, um juiz natural, que vai ser ali a quem nós iremos direcionar as provas para que, ao final, dê uma decisão motivada, um juiz previamente definido, eu não posso alterar a competência do juiz, eu não posso criar um juiz de exceção. E, do outro lado, a defesa, com todos os direitos que são, todas as prerrogativas que são inerentes ao direito de defesa, a presunção da inocência, o direito a uma defesa técnica por advogado, o direito de autodefesa. Então, isso aqui é a base do sistema acusatório, que é o sistema em que a gente está vigendo. Sobre o tema fontes do direito processual penal, é correto afirmar que a lei ordinária é a única fonte material de produção em matéria de direito processual penal? Pessoal, olha só, fontes do direito processual penal. Ele fala aqui, lei ordinária é a única fonte material de produção.
nós sabemos que lei ordinária é fonte formal do direito processual penal, né? Fonte material ou de produção é exatamente o mecanismo que origina, né, que produz a lei processual penal, e nós sabemos que a lei processual penal é produzida pela União através do seu órgão, né, que é o Congresso Nacional. Artigo 22, inciso 1 da Constituição, correto? Então, essa afirmativa, ela está falsa, ela está errada. Continuando aí, pessoal. Eu tenho aqui a questão de número 4. De acordo com o Código de Processo Penal, o juiz dá-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Aqui a gente tem que entender o seguinte: o artigo 254 do CPP, ele traz os casos de suspeição. E o artigo 252 do CPP traz os casos de impedimento. E aí basta você consultar o código e verificar que essa letra A, ela é exatamente, a letra A é exatamente o artigo 254, inciso 2 do CPP, né? Ele é a única alternativa que traz caso de suspeição. Se ele, no caso o juiz, seu cônjuge, a esposa do juiz, o ascendente, o pai, a mãe, descendente, filho, estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Então, isso aqui é ipsilíteres o que está lá previsto como caso de suspeição. Todas as outras alternativas, elas são casos de impedimento do juiz, né? O juiz vai estar impedido se ele tiver funcionado, ou ele, ou seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, afim, em linha reta ou colateral, em terceiro grau, inclusive como defensor, advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, ou auxiliar de justiça ou perito naquele processo. Se ele tiver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha naquele processo, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre aquela questão naquele processo, né? Então, esses casos tornam o juiz impedido de atuar. E a letra A é o caso de suspeição. Os casos de impedimento são questões objetivas e a suspeição é mais ligado à questão da subjetividade do juiz, porque o juiz pode ser, de alguma forma, influenciado. Então, a quarta questão aí, letra A. A quinta questão, ela trata dos prazos do inquérito policial. Ele dá uma situação, é outro caso de interpretação da lei, ipsilíteres. Lá no artigo 10 do Código de Processo, ele trata da questão dos prazos do inquérito. O artigo 10 fala que o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nessa hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Então, basicamente, o artigo 10
ele fala, nos casos em que eu estou me referindo à justiça comum, eu não estou me referindo à justiça comum federal ou às justiças especializadas. Aqui é uma situação de justiça comum. Então, ele vai dar um caso, né? Jeremias foi preso em flagrante delito pelo cometimento do fato previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 e 2 do Código Penal, e no mesmo dia decretada a prisão preventiva. Então, isso aqui que é importante, na verdade, a gente entender, né? A prisão preventiva com a legítima finalidade de garantir a ordem pública, ou seja, essa pessoa está presa com base apenas, e isso aqui é outra coisa que é importante a gente entender, né? Porque não é caso de prorrogação, a gente sabe que existe a possibilidade, né? O artigo 3º-B, inciso 8, lá do parágrafo 2º do CPP, ele permite que, no caso de prisão, né, a pedido do delegado de polícia, possa haver uma prorrogação de 15 dias, mas não é o caso aqui, não está falando isso. Ele está só querendo saber, bem objetivo. Foi preso, é crime comum, não é de justiça federal, não é de justiça especializada. Qual é o prazo? A resposta, letra B, o prazo de 10 dias. Né? Se a questão dissesse que ele foi solto em audiência de custódia, né? Então, com base somente nessa afirmativa, qual seria o prazo? O prazo seria 30 dias. Né? Mas aqui no nosso caso, letra B, artigo 10 do Código de Processo Penal. Sexta questão, ela trata das características do inquérito policial, principalmente relacionada ao advogado. Né? Ele dá uma situação, Gerson está respondendo a processo investigatório conduzido por delegado de Polícia Civil. Em meio à investigação, foi decretado o sigilo do inquérito policial para assegurar as investigações. Nessa situação hipotética, marque a alternativa correta. Né? Então, ele vai dar aqui 4 alternativas que a gente vai analisar. Na primeira, ele fala: o advogado somente terá acesso aos autos do inquérito policial se não for decretado o seu sigilo, caso em que terá que aguardar a instauração do processo judicial. Pessoal, a gente sabe que não. O artigo 6º, o artigo 6º, artigo 6º, para ser preciso, acho que o 14 do Estatuto da OAB, ele prevê que, mesmo decretado o sigilo, o advogado ele tem acesso aos autos do inquérito. O que vai diferenciar é que ele precisa ter procuração, né, em poderes específicos, e, obviamente, que esse acesso ao inquérito ele não é um acesso amplo e restrito, porque existem documentos que ainda vão ser produzidos, procedimentos, então, assim, uma cautelar de busca e apreensão, que será produzido ainda, que ainda vai ser realizado, isso está fora do alcance do advogado, por enquanto. Mas quando aquela busca e apreensão for realizada e for juntada no inquérito policial, o advogado tem sim acesso. Então, assim, essa questão dizendo que somente terá acesso, isso aqui torna errada a alternativa. O advogado poderá examinar os autos do inquérito e ainda ter informações sobre os atos de investigação que ainda serão realizados. Essa parte aqui, né, eu tenho até uma súmula vinculante 14 que trata exatamente sobre isso, né,
que o advogado ele tem acesso, aqui é súmula vinculante, ele vai ter acesso ao que está documentado, ao que já foi realizado, ao que já foi feito lá no inquérito policial, né? Nos crimes hediondos, o advogado do indiciado não terá acesso, isso aqui não tem previsão, pode ser hediondo, pode ser qualquer crime, não há qualquer limitação disso. O advogado poderá examinar os autos do inquérito policial, ainda que tenha sido decretado o seu sigilo. É exatamente essa a resposta correta, letra D. No sistema jurídico brasileiro, considerando a modalidade de ação penal e a terminologia adequada dos institutos processuais, é correto afirmar que essa questão é uma questão que é basicamente de nomenclatura. Eu tenho os crimes de ação penal pública, incondicionada ou condicionada, e eu tenho os crimes de ação penal privada. O nome da peça inicial da ação penal pública é denúncia e da ação penal privada é queixa ou queixa-crime. Então, aqui vai responder corretamente nos crimes de ação penal privada. A queixa, correto, deve ser apresentada exclusivamente perante a autoridade judiciária, correto, né? Eu não apresento queixa para delegado de polícia, né? Essa aqui não tem essa previsão, né? E o restante, a nomenclatura está errada. Portanto, o correto aqui, sétima questão, letra A. A oitava questão, deputado federal eleito pelo Estado será que praticar crime de estelionato em São Luís do Maranhão, antes de entrar em exercício do cargo eletivo, deverá ser processado. Quando a gente estudou competência, nós verificamos que quem tem foro por prerrogativa de função, essa competência ela é alterada, né? Nós temos uma regra geral, que é aquela regra que está tanto no Código Penal quanto no Código de Processo Penal, teoria do resultado, teoria da atividade, né? Teoria da ubiquidade, se for crime à distância, teoria do resultado nos delitos plurilocais, teoria da atividade no caso de crime de menor potencial ofensivo, e uma vez definido o território, eu tenho a questão, né, da competência em razão da matéria, em razão da função, em razão do lugar, né? Então, você vê que nessa situação, o fato ocorreu na cidade de São Luís, né? A cidade de São Luís. Ele praticou o crime quando não era deputado federal, né? A questão coloca que antes de entrar em exercício no cargo eletivo, né? Então, não dá para ser Supremo Tribunal Federal, que é onde os deputados federais eleitos, né, têm foro por prerrogativa de função. Inclusive, atualmente há um deputado federal maranhense, que é até ministro do atual governo, pediu demissão porque, enfim, foi oferecida e recebida denúncia no Supremo Tribunal Federal, oferecida pelo Procurador-Geral da República, de irregularidades, né, com relação a emendas
Então, no caso desse deputado atualmente, Supremo Tribunal Federal, no caso da questão muito objetiva, muito direta, não há qualquer não há qualquer foro, né? Então, eu vou aplicar aquela regra lá do artigo 70 do Código de Processo Penal, né? Onde a teoria do resultado, no lugar onde o crime se consumou. Então, letra E. Nona questão, de acordo com com a norma expressa do Código de Processo Penal, são fatores que determinam a competência jurisdicional. Aqui, nessa questão, eu tenho um artigo, que é o artigo 69, que ele trata da determinação da competência jurisdicional, né? Artigo 69 do CPP. O artigo 69, ele, inciso 1, diz que a competência pode ser definida pelo lugar da infração, pelo domicílio ou residência do réu, pela natureza da infração, pela distribuição, conexão e continência, prevenção e prerrogativa de função. No caso, a letra que preenche aqui é a letra C, né? A prerrogativa de função e o domicílio do réu. Eu tenho aqui o artigo 69, incisos 2 e 7, né? Prerrogativa de função, primeiro, e domicílio do réu, domicílio ou residência do réu, no inciso 2. É até interessante saber que eu tenho uma lei de 2021, a Lei 14.155 de 2021, que ela até acrescenta uma nova possibilidade, um novo fator de determinação de competência, que é o domicílio da vítima no caso de crime de estelionato, né? Ele acrescentou o parágrafo 4º no artigo 70, para colocar aqui, por exemplo, transferências bancárias, PIX, né? Às vezes você faz PIX para... Você é vítima e você fez PIX para o Rio de Janeiro, para São Paulo, então o parágrafo 4º do artigo 70, ele foi acrescentado, né, a essa questão da teoria do resultado. A gente falou que tem várias exceções, inúmeras exceções, e aqui é mais uma exceção. A questão de número 10 era basicamente para você explicar a diferença do princípio da territorialidade e da extraterritorialidade da lei penal e da lei processual penal brasileira, que a gente já comentou, né? Você colocar a ideia de que territorialidade aplica a lei penal ao fato ocorrido dentro do território brasileiro. Extraterritorialidade aplica a lei penal brasileira ao fato cometido fora do território nacional, desde que eu tenha a concorrência de determinados requisitos, né? E aí eu tenho a extraterritorialidade condicionada. O sujeito ingressar no território nacional, né? Ser crime fora e dentro do território brasileiro. Às vezes tem coisas que são criminalizadas no Brasil, aborto, né? Uso de drogas, mas não é criminalizado fora. Então, eu tenho que ter a concorrência desses fatores. Ou a extraterritorialidade incondicionada, que é quando tem um crime bastante grave, que a lei entende que é muito grave, exemplo, né, matar o presidente da República fora do território brasileiro. Então, seria basicamente para você tratar dessa situação. E uma vez aplicando a lei penal brasileira, eu vou aplicar o Código de Processo Penal, ou seja, eu vou aplicar os procedimentos do Código de Processo Penal. Beleza? Turma, e é isso. Para você, fica aí essa gravação para que você possa ficar revendo e entender um pouquinho melhor e a gente tirar as dúvidas
posteriormente em sala de aula, beleza? Um abraço a todos.